A Bloomberg está noticiando que cerca de metade dos lançadores de mísseis do Irã ainda estão intactos e que não é possível destruí-los devido à localização deles dentro do território iraniano. Há também, é claro, os relatos que o CENTCOM agora reconheceu sobre o avião-tanque KC-135 abatido sobre o Iraque. Acredito que outro conseguiu pousar com sucesso no Mediterrâneo, em Israel. Há relatos de que o USS Gerald Ford está enfrentando incêndios misteriosos a bordo, e o USS Lincoln, segundo o Irã, recuou devido aos danos sofridos em um confronto com uma pequena embarcação iraniana. Agora há até relatos de que os Estados Unidos vão enviar novamente de 2.500 a 5.000 fuzileiros navais para o Oriente Médio, essencialmente intensificando essa guerra. Os Estados Unidos são como um homem se afogando no Titanic, tentando encontrar algo em que se agarrar apenas para continuar à tona. E mesmo que consiga se manter à tona, ainda vai morrer congelado na água. Os Estados Unidos iniciaram uma guerra que não podem vencer, porque no fim das contas, para vencer e assumir o controle dessa situação, seria necessário ter tropas em solo. Só que seriam necessárias cerca de 4 milhões de tropas. Talvez fosse possível se virar com 3 milhões. E esses 3 milhões sofreriam perdas catastróficas tentando tomar o controle do Irã. Veja, vamos começar pela mentira contada ao público americano de que esse KC-135, um avião de reabastecimento aéreo, simplesmente caiu. Explique-me como ele caiu. Normalmente, quando tudo está funcionando perfeitamente, a menos que tenha havido uma falha mecânica catastrófica, o que eu sei que não aconteceu, não há motivo para ele ter teste. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. Foi derrubado. Mas vamos com a história do Pentágono. Foi que eles caíram. Certo. Normalmente você cai na decolagem. Esse é um dos momentos mais perigosos, porque o motor falha ou a carga se desloca. Ou você cai na aterrissagem, de novo, algo mecânico dá errado, ou há um clima terrível, sabe? Você é pego numa tempestade de areia. Mas nada disso aconteceu. Esse avião não estava enfrentando mau tempo. Então, como um avião vai de voar a, digamos, 25 mil pés ou 20 mil pés e, de repente, cai no deserto? Como isso funciona? O jeito que isso acontece é que ele foi abatido, certo? Então, o Pentágono está mentindo sobre isso, porque não quer que o número de baixas aumente e reflita o que realmente está acontecendo. E recebemos uma pista na semana passada sobre a natureza das baixas, quando na quarta-feira de uma semana atrás, no dia 4 de março, foi divulgado um memorando no Centro Médico Regional de Landstuhl, na Alemanha. Landstuhl é o hospital que serve como principal ponto de parada para soldados feridos em combate, onde eles são enviados primeiro para serem estabilizados até poderem embarcar em um avião e seguir para o Walter Reed, em Bethesda, Maryland. E eu conhecia bem o Walter Reed, na verdade morava 4 ou 5 quarteirões ao norte dele, na West Virginia Avenue. Então o que vimos na quarta-feira da semana passada, no dia 4, foi Landstuhl divulgar um memorando dizendo: "Ei, todas vocês, mulheres grávidas que estão pensando em vir aqui para ter o bebê, pensem de novo. Vocês não vão poder vir para cá." Estamos encerrando os serviços de maternidade porque precisamos focar em nossa missão principal. Agora, eles não escreveram ali que a missão principal é lidar com baixas de combate, mas essa é a missão principal deles. No mesmo dia, ou talvez no dia seguinte, na edição do jornal Stars and Stripes de lá, cerca de 26 quilômetros a leste de Landstuhl, há outra base militar dos Estados Unidos chamada Kaiserslautern. E Kaiserslautern fez um apelo dizendo: "Ei, precisamos de doadores de sangue. Rápido. Emergência. Emergência." Isso já mostrava que havia mais do que apenas algumas baixas chegando a Landstuhl. E então, na noite de quinta-feira, não me lembro se foi na quinta ou na sexta, recebi as primeiras fotos de 3 grandes ônibus de transporte médico. A van implica algo menor. Esta é muito maior do que uma minivan.
Estava estacionada na base aérea de Andrews e era um transporte médico de Walter Reed. Então eles estavam buscando, você sabe, pacientes vindos de Landstuhl estavam sendo levados para Andrews e depois para Bethesda, para Walter Reed. E bem, é isso que está acontecendo. Muitos feridos, mais do que estão mencionando. Uma das bases ficou sem... Bem, eles não têm mais nenhum sistema de defesa aérea. Acabou. Então, daqui para frente, as tropas americanas que ainda estão lá não têm defesa contra ataques de mísseis e drones. Nenhuma. Se o Irã decidir intensificar os ataques lá, haverá muitas baixas. Foi a resistência iraquiana que reivindicou a queda do avião-tanque KC-135, que tirou a vida de, acredito, 6 militares norte-americanos. O Irã tem feito o preço do petróleo subir com o fechamento do Estreito de Hormuz, agora em torno de $100 o barril, ou se aproximando disso. Há oscilações, mas, no geral, a tendência é de alta. Também recebemos notícias de que fuzileiros navais serão enviados ao Oriente Médio. A Guarda Revolucionária do Irã está dizendo: por favor, estamos prontos para vocês. E você provavelmente viu as imagens, Larry, do dia de Quds. Estavam lá Masoud Pezeshkian, o presidente do Irã, Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, e Ali Larijani, o chefe do Conselho de Segurança Nacional. Todos estavam presentes sem segurança, em um enorme comício, com milhões de iranianos, sem equipe de proteção. Então, fico curioso para saber se você poderia comentar sobre a posição do Irã neste momento. Ouvimos do governo Trump que eles estariam prestes a se render. Gostaria de saber se você concorda com isso. Não. Bem, o Trump, como sempre, está mentindo sobre isso. Então me diga, você não é um cara militar. Quer dizer, você tem algum conhecimento, mas me diga o que você acha. Ok, temos 2.500 fuzileiros navais. Me diga qual é a missão. Me diga o que esses 2.500 fuzileiros navais vão fazer. Bem, há muita coisa. Houve relatos de um que foi mencionado. Eu não notei. Sim, não estou tentando te envergonhar com isso, mas o que quero que você faça é ajudar a explicar para as pessoas que talvez não tenham experiência militar como elas veem isso se desenvolvendo. E então quero analisar quais são, se houver, os problemas na forma como você enxerga a situação. Sim, não. A única coisa que eu consigo ver, Larry, pelo que observo no mapa do campo de batalha desta guerra, é o que estou ouvindo do Pentágono e desses chamados analistas militares, não oficiais, não identificados. Parece que o que eles querem fazer é tomar a linha costeira, ou a ilha Karg, ou algo do tipo, algum tipo de operação especializada ou direcionada. Pelo menos, visto de fora e sem a devida especialização, é isso que parece que eles estão planejando. Não sei se você concorda com isso. Certo. Então você precisa colocar esses navios. Os fuzileiros navais vão estar nos navios. Eles vão desembarcar desses navios ou sair em embarcações de desembarque. LSTs, os barcos que os levam até a costa, saem do próprio navio. Mas isso significa que eles precisam chegar perto o suficiente da costa para ficarem ao alcance dos mísseis e drones iranianos. Então, como você protege esses navios de serem destruídos antes mesmo de conseguir levar os marinheiros até a costa? Você não protege. Mas digamos que aconteça um milagre. Você consegue levar esses fuzileiros até a costa. E aí? Then what? 2,500 sounds like a lot, but if you've got to cover 2.500 parece muito, mas se você precisa cobrir uma milha de praia, não é tanto assim. E então, se você estiver sendo atacado por drones, não há bunkers para se abrigar. Você fica exposto. Então eles vão ser atacados por drones, vão ser atacados por artilharia. E depois, quando os soldados iranianos aparecerem, os fuzileiros vão começar a atirar. Bem, você só carrega uma certa quantidade de munição com você, e em um tiroteio desse tipo, vai gastar toda a munição que trouxe. Como é que você recebe reabastecimento? De onde vem o reabastecimento? E digamos que você fique encurralado naquela praia por 3 dias. De onde vem a água? De onde vem a comida?
Provavelmente você trouxe o suficiente para comer por alguns dias com MRS. You probably carried enough food to eat for a couple of days off of MREs. But my point in this is that Mas o meu ponto é que para realmente deixar uma marca em um território tão grande quanto o Irã, seria necessário mobilizar centenas, na verdade mais de 2 milhões de soldados, para ser franco. Então, onde você reuniria todos eles? Porque veja, só para mostrar o quanto as coisas mudaram em 23 anos. Há 23 anos, nós conseguíamos posicionar um número enorme de tropas no Kuwait e na Arábia Saudita. Elas eram visíveis do espaço. Mas o Iraque não tinha capacidade de drones naquela época, e sua força aérea não era capaz de nos atacar. Eles tinham alguns mísseis Scud, mas não muitos. Então, podíamos reunir 160 mil soldados ali no Kuwait sem problema. Hoje, isso seria impossível. Hoje, eles estariam completamente expostos a ataques de mísseis e drones. E qualquer concentração de tropas, como vimos na guerra na Ucrânia, se torna um massacre, porque tanto russos quanto ucranianos aprenderam que não se deve concentrar tropas. Russians and Ukrainians have learned you don't mass troops. That's no longer viable in the age of drones. Isso não é mais viável na era dos drones. Então, sim, essas pessoas que falam sobre, colocar tropas em solo, elas não sabem do que estão falando. E eu, na verdade, 16 anos atrás 17 anos atrás? Talvez um pouco mais. Trabalhei especificamente em um exercício para as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos que entravam no Irã, nesse exercício para atacar um alvo onde havia material nuclear subterrâneo. E eu só vou dizer que a lição aprendida com esse exercício foi: não faça isso. Pode parecer bom no papel, mas na prática, não faça isso. E mesmo com o passar do tempo, não importa a tecnologia que tenhamos desenvolvido, essa missão não ficou nem um pouco mais fácil. That mission hasn't gotten any easier at all. Maybe you can talk about the full scope. Talvez você possa falar sobre toda a dimensão do que poderíamos chamar de campo de batalha neste momento da guerra, porque é algo enorme. Inclui o que está acontecendo no Estreito de Hormuz e o fechamento extremamente agressivo por parte do Irã. Vimos um navio ser atingido, um navio ligado às marés, e também vimos ataques no Golfo Pérsico. Eles atingiram embarcações lá também. E há, é claro, Israel, onde todos os dias mísseis estão chegando. O Hezbollah e o Irã estão atuando juntos. E há ainda a situação regional mais ampla, em que bases militares dos Estados Unidos, assim como ativos navais americanos, continuam sendo constantemente atacados. Então gostaria de saber se você poderia explicar onde estamos agora em relação à operação do Irã, Promessa Verdadeira 4, e sua estratégia geral. Como isso está influenciando as ações dos Estados Unidos e de Israel neste momento? Influencing US actions and Israeli actions at this time. So Iran, I think, accurately assessed. Então o Irã, acredito eu, avaliou com precisão tanto a situação tática quanto a estratégica no início desta guerra, que as forças dos Estados Unidos estariam baseadas em locais como a base aérea Princess Sultan, na Arábia Saudita, no Bahrein, onde fica o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados, no Kuwait, em 4 bases e aeródromos diferentes, e o mesmo no Catar, na base aérea de Al Udeid, sede do Centro de Operações Aéreas Combinadas. Em menor escala, há também algumas bases nos Emirados Árabes Unidos. Somando todos esses locais, provavelmente cerca de 13 bases. A confiança dos Estados Unidos era de que seus sistemas de defesa aérea seriam capazes de repelir qualquer ataque do Irã, e por sua vez que poderiam usar essas localidades para lançar ataques contra o Irã, os quais o Irã não seria capaz de repelir. Bem, é verdade que os ataques dentro do Irã ocorreram praticamente sem problemas. O Ayatollah Ali Khamenei foi morto, junto com o ministro da Defesa, o chefe do comando da Guarda Revolucionária Iraniana e outros. Mas, em menos de 1 hora após o ataque, o Irã começou imediatamente a revidar. A estratégia tinha 2 objetivos. Primeiro, eliminar esses radares enormes e caríssimos que eram usados para detectar lançamentos de mísseis, determinar locais de ameaça e monitorar o tráfego aéreo em toda a região, em um raio de cerca de 5.000 quilômetros. E segundo, identificar ameaças marítimas e manter comunicação com ativos navais estratégicos dos Estados Unidos.
and to be in communication with key U.S. naval assets. Within 3 days, Iran had knocked out. Em 3 dias, o Irã havia desativado todos aqueles radares e também começado a destruir metodicamente prédios-chave em cada uma dessas bases militares dos Estados Unidos na Arábia Saudita, no Catar, em Al-Udeid e no Bahrein. Acho que o maior dano foi causado à instalação naval no Bahrein. Ela realmente não é mais utilizável. E para usá-la, seria preciso fazer um navio da Marinha passar pelo Estreito de Hormuz. Ele seria um alvo fácil. Portanto, essa instalação, para todos os efeitos práticos, está inutilizada. Parece que a base aérea Prince Sultan foi dizimada. Estão surgindo imagens de satélite mostrando a destruição de pelo menos 5 KC-135, que são aviões-tanque. Somando esses destruídos no solo com o que foi destruído no Iraque ontem, já são pelo menos 7 que se perderam. Esses 7 foram projetados para poder abastecer 5 aviões cada um durante uma missão. Então veja, isso representa uma perda considerável nas capacidades dos Estados Unidos. Os estados estão sendo forçados a retirar seu pessoal dessas bases e a reduzir suas atividades militares lá. E com os radares fora de operação, eles negaram a Israel qualquer tipo de aviso antecipado, talvez 1 ou 2 minutos, no máximo, de um ataque de míssil em aproximação. Portanto, em relação ao objetivo dos Estados Unidos de eliminar a liderança, isso fracassou. O objetivo de enfraquecer o apoio à República Islâmica fracassou de forma dramática. Exatamente o oposto. O apoio ao governo, à República Islâmica, aumentou de uma maneira realmente sem precedentes. Eles não veem nada parecido com isso, desde que o Iraque atacou o Irã em setembro de 1980, no início da guerra Irã-Iraque. As Forças Armadas não conseguem proteger Israel dos ataques de mísseis. Eles continuam chegando e atingindo seus alvos. Israel possui um sistema de defesa em múltiplas camadas. A primeira camada é a cúpula de ferro, que intercepta ameaças subsônicas. A próxima camada é a funda de Davi, voltada para alguns mísseis balísticos. A terceira camada é o míssil Patriot, que deveria atingir mísseis balísticos, mas não consegue. E por fim, ao THAAD, o Sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal. Esses foram destruídos. Os radares que os operavam foram destruídos, então não estão mais funcionando. This is Mossad Pezeshkian, the president of Iran. Este é o presidente do Irã pelo Mossad. Ele está andando livremente entre o povo iraniano, sem escolta de segurança. É uma declaração e tanto. O mesmo vale para Ali Larijani, que é o secretário do Conselho de Segurança do Irã. Essas eram as imagens que estavam sendo compartilhadas. Mas eu queria te perguntar, o que vai determinar esta guerra? O Irã afirmou que será ele quem ditará o rumo deste conflito. Eles não vão parar até obter garantias internacionais de que a agressão cessará completamente e não voltará a acontecer. É uma exigência muito, muito grande. Mas há muitos desdobramentos aqui que não parecem bons, incluindo este. Segundo o Financial Times, os Estados Unidos consumiram, em apenas 13 dias, munição equivalente a anos de estoque, bilhões em valor. E então mencionei a questão do lançador de mísseis. Quero descer aqui, porque há muita conversa sobre os Estados Unidos terem superioridade aérea. Até a Bloomberg teve que reconhecer que as operações aéreas se tornaram complicadas, que apesar de 80% das defesas aéreas do Irã terem sido destruídas, armas difíceis de localizar, como o míssil 358, capaz de ser lançado a partir de pequenos veículos ferroviários facilmente ocultáveis, têm dificultado as coisas. Então, você acredita no Irã quando ele diz que vai determinar o que acontece nesta guerra? E o que exatamente vai forçar isso a chegar ao fim, no fim das contas? O que você acredita? Bem, isso vai chegar ao fim quando o esgotamento dos Estados Unidos se instalar ou quando houver pânico em relação a um colapso econômico. Não vai acabar, porque os Estados Unidos bombardearam 30 mil locais no Irã. Isso não vai resolver. O Irã agora está estrategicamente posicionado para
Bem, é um termo grosseiro, mas acho que a força poética dele expressa bem. O Irã tem os Estados Unidos e o mundo na palma da mão. E qualquer um que já tenha estado nessa posição sabe que não há muito espaço para se mover, nem muitas opções. Você meio que tem que aceitar o que está sendo oferecido. A primeira exigência do Irã, acredito, são as sanções. As sanções econômicas precisam ser suspensas. Veja, o raciocínio do Irã é o seguinte: se o Irã não fizer nada, as sanções econômicas continuarão a empobrecer o país e o povo iraniano. Agora, o Irã colocou o restante do mundo na mesma posição em que ele próprio estava, enfrentando preços mais altos, inflação crescente e oferta reduzida. E assim, aqueles países que são amigos do Irã estão descobrindo que, com uma ajudinha dos amigos, conseguem se virar. Portanto, o Irã tem todos os incentivos para continuar retendo o fluxo de petróleo, gás natural liquefeito e ureia do Golfo Pérsico. É importante entender que cerca de 1/3 do fertilizante mundial basicamente depende do que sai do Golfo Pérsico. Na verdade, mais de 1/3. E nesse momento, estamos na temporada de plantio no hemisfério norte. A grande maioria das terras agrícolas aráveis do mundo está acima do Equador, então é época de plantio agora. The equator, and so it's now the planting season. And without fertilizer, E sem fertilizante, algumas plantações em certas áreas não vão crescer. Então, quando a temporada de plantio acabar e as lavouras não estiverem crescendo, e depois chegar a colheita, estaremos diante de insegurança alimentar, escassez de alimentos, daqui a 6 ou 7 meses. Isso vai acontecer. Haverá escassez de alimentos em 6 meses. Isso é garantido. O custo do petróleo e do gás natural liquefeito já está elevando os preços no mundo todo. Os Estados Unidos deveriam ser um dos menos afetados, porque o país obtém apenas uma pequena quantidade de petróleo do Golfo Pérsico. Mesmo assim, onde eu moro, vi um aumento de cerca de 70 centavos no preço da gasolina por galão em pouco mais de uma semana, talvez uma semana e meia. Então, se isso continuar nesse ritmo, vou sair mais tarde hoje para dar uma olhada, ver se aumentou ainda mais. Suspeito que sim. O diesel subiu $1,30 nos últimos 12 dias. Então, $1,30. Quando você adiciona isso ao preço do combustível para um caminhão a diesel, sabe? Você tem 100 galões em um desses caminhões. E o preço subiu $1, então você está adicionando mais os $100 em custos. Bem, isso é repassado para as pessoas que pagam pela comida. Esses caminhões estão transportando alimentos e outros produtos, então os custos de transporte aumentam, e isso vai elevar os preços desses produtos nas lojas. As coisas que são necessárias, como ovos, ok, você vai ter que tapar o nariz e comprar mesmo assim. Mas outros itens de luxo de que você não precisa, você vai dizer, vou deixar passar, não vou comprar isso. Então, isso vai trazer essa combinação de estagflação, declínio econômico com aumento de preços. É um golpe duplo. Nós passamos por isso nos anos 70, bem antes de você nascer. É ruim e vai gerar uma reação política real contra Donald Trump. Fiz uma análise de teoria dos jogos ontem à noite e ela está publicada no sonar21.com. Eu incentivo as pessoas a lerem. Basicamente, eu estava fazendo a seguinte pergunta: se o Irã for ameaçado por Israel com o uso de uma arma nuclear, qual seria o melhor curso de ação do Irã? E a resposta é que, além de manter o controle sobre o que entra e sai do Estreito de Hormuz, o Irã deveria imediatamente construir uma arma nuclear, secretamente, mais de uma, e então anunciá-la. Assim, Israel seria avisado e os Estados Unidos também. Certo, agora nós temos a bomba. A bomba que vocês temiam o tempo todo. Nós a temos agora, e vamos usá-la se for necessário. Isso provavelmente será a única coisa que poderá salvar. O Irã de ser vítima de um ataque nuclear. Acho que essa realidade está se tornando cada vez mais clara à medida que a guerra avança, que, independentemente das limitações, do número de eventos humilhantes, da reação pública,
ou da discordância da opinião pública em geral, da opinião pública mundial ou da opinião pública dos Estados Unidos. Nada disso parece estar impedindo a guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel neste momento contra o Irã. E como você disse, a única coisa que talvez a interrompa temporariamente é a crise econômica. Mas isso não muda a orientação geral que os Estados Unidos e, claro, Israel têm em relação ao Irã. A conclusão a que você chega é que essa guerra não será o que derrubará o Irã, mas sim a ameaça de uma arma nuclear, um ataque nuclear, que causará muitos problemas no futuro. Bem, é certamente um dos fatores que estão sendo levados em consideração de forma séria. Outra coisa a observar e compreender é que a nova liderança no Irã, sob Mojtaba Khamenei, o filho de Ali Khamenei, ele é o filho de seu pai, e ainda assim não é. Ele é algo que eu acho que o Irã não teve por vários séculos, um profeta guerreiro. Mojtaba veio de uma família especial. Quero dizer, quando a guerra Irã-Iraque começou, quero deixar claro qual país a iniciou. Então, a guerra Irã, lá em 1980, Mojtaba era, acho, um garoto de 17 anos. Seu pai ainda não era o líder supremo, mas ocupava uma posição alta na hierarquia, sendo conselheiro do Ayatollah Khomeini. Na verdade, Khomeini havia designado Ali Khamenei para ser seu sucessor. E sabe, a gente vê como os filhos dos caras ricos se saem. Hunter Biden, ele serviu na guerra global ao terror apenas o tempo suficiente para ficar chapado de cocaína e ser expulso? Ah, Eric Trump, Donald Trump Jr. Não. Ei, Barron Trump se alistando agora? Não. Então sabe, esses filhos favorecidos, como naquela velha música que falava sobre filhos afortunados, eles não lutam. Mojtaba Khamenei lutou. Ele começou aos 17 anos, viu combate, viu colegas e amigos morrerem, levaram tiros contra ele. Não sei se foi ferido, mas serviu com honra. E sabe, é um homem que sabe o que é realmente estar em uma guerra e encarar a morte. A isso ele soma sua fé religiosa. Então, Trump, sabe, Trump e os americanos idiotas que continuam a menosprezá-lo, acham que ele é alguém para não se levar a sério, que está nessa posição só porque é o filhinho do papai. Não, ele é um homem feito por si mesmo. Ele provou sua masculinidade. Esse cara anda por aí com uma coragem que deixaria Donald Trump com inveja. Então, esse é o primeiro grande erro que o Ocidente está cometendo, subestimá-lo. E eu acho que ele é um homem de decisões rápidas. Acho que eles perceberam que, assim como no cenário que descrevi, a estratégia ideal para eles é conseguir uma arma nuclear imediatamente. Se o objetivo dele é proteger e preservar o Irã, conseguir uma bomba o mais rápido possível, porque aí você entra no território de Kim Jong-un. Há limites para o quanto o Ocidente, francamente, vai querer se meter com você. A história é o nosso guia. Foi exatamente isso que aconteceu com a Coreia do Norte, com a RPDC. Os Estados Unidos já pensaram várias vezes, não apenas uma ou duas, em atacar novamente a Coreia do Norte, mas não o fizeram, pelo menos militarmente. Sanções, sim, mas isso nem aparece tanto assim na estratégia de segurança nacional atualmente. Hoje em dia, eles falam mais sobre a China do que sobre a Coreia do Norte. Os Estados Unidos acreditam, de forma tola, que podem usar a força bruta para obrigar o Irã a se render ou mudar seu comportamento. Mas eu acho que essas ameaças de força bruta vão, na verdade, ter o efeito exatamente oposto. Elas farão o Irã perceber que precisa ir ainda mais longe e causar mais dor aos Estados Unidos. E essa dor virá no campo econômico. Essa guerra está remodelando não apenas a face geográfica do Oriente Médio, ou, digamos, o mapa geopolítico. A aliança antes forte entre os árabes do Golfo e os Estados Unidos está morrendo neste momento. Eles percebem que foram traídos pelos Estados Unidos. Eu prevejo totalmente que, no mínimo, a Arábia Saudita, mas talvez até os catarianos e os emiradenses,
vão seguir o mesmo caminho e buscar relações mais próximas com a Rússia e a China, deixando de depender do petrodólar. Sabe, eles vão se libertar disso e partir para outra coisa. Então, isso é, na verdade, os Estados Unidos perdendo o controle da narrativa. E, francamente, acho que vai levar semanas até que consigam convencer o Irã a reabrir o Estreito de Hormuz para o tráfego normal. Nesse período, você vai ver a posição dos Emirados Árabes Unidos e do Catar se deteriorar rapidamente, porque eles sempre dependeram no passado de serem esse tipo de playground para os ricos e famosos. Past on being this sort of this playground for the rich and famous.